esta noite, Pai, esta noite eu quero te entregar aquela jovem ali, Senhor. Eu quero te entregar a Maria dos Navegantes, Pai. Senhor, não importa, Senhor, as barreiras da vida dela, Pai. Mas entra ali, Senhor, derrubando todas as muralhas, Senhor, da vida daquela mulher. Cuida dela, Pai, livrando ela, Deus, de toda lança, Pai. Vai guardando ela em nome de Jesus, Senhor. O lar dela, a família dela, Pai. Vai cuidando dela, Deus. Esta noite, Senhor. Envia teus anjos na casa dela, Senhor. Entra ali nos quartos campos da casa dela, Pai. Preenche aquela casa, Deus. Aquela casa, Senhor, que está vazia, Pai. Vai tirando, Deus. Vai tirando ali daquela casa tudo que não te agrada, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também quero te entregar na palma das tuas mãos, Pai. Oração da tua humilde serva, Senhor. Eu quero te entregar nas tuas mãos esta noite, Senhor. O João Vitor nas tuas mãos, Pai. Eu quero te entregar ele, Senhor, esta noite, Pai. Ó, Senhor, cuida dele, Senhor. Cuida dele em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Que vim, Senhor. O que vim para ele, Senhor, que recai por terra, Pai. O mal que vim contra ele, que ia ser desfeito, Senhor, antes de chegar, Pai. Aleluia, Deus. Eu te entrego esse jovem nas tuas mãos, Senhor. O que importa é nossas fés, Senhor. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui para orar, Senhor, por aqueles que o Senhor nos toca, Pai. Porque quem está aqui em cima desse altar, Senhor, quando abre o coração de fato e de verdade para ti, quem manda é o Senhor, Senhor. Aleluia. Quem senta aqui, quem sobe aqui, sente a emoção do Senhor, sente o poder de Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor me tocou agora por essas duas pessoas. Aleluia, Deus. Então, Senhor, fiz a oração que o Senhor me tocou, Pai. Porque quem sabe de todas as coisas é o Senhor, Pai. Glória a Deus. E eu sou muito agradecida, Senhor. Aleluia. Eu não sabia nem que eu ia ter a oportunidade. Bendito. Porque quem dá a oportunidade não é o homem, quem dá a oportunidade é o Senhor. Glória a O homem Deus. só é tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai. E Aleluia. assim eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E sou muito grata de falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Toda honra, toda glória. Para ti, Jesus. Aleluia, Deus. Continua abençoando, Pai, a tua igreja em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o louvor para o Senhor Jesus Cristo. A gente vai louvar o hino da harpa, o número 243, em nome de Jesus. Aleluia. Toda a igreja, acompanhando palmas. Primo, em te culto, em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto,
no peito como lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja. Não tarda, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos e todo mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos maribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave e no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais um louvor para o Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo és o nome do Senhor. Toda honra, toda glória para ti, Senhor. Abençoe para a tua igreja. Black and White Real Madrid. Aleluia, Deus. Número 1 do mundo. Formação superior. Sua equipe é o futuro. E quando Aleluia. eles crescem, seu negócio Bendito prospera. seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Vamos louvar o Senhor Jesus mais louvor da harpa. Aleluia. Filho amado, para me salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive. Tempo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vive está. Enquanto enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Tempo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Deus. Um dia, Senhor, eu vou cruzar os rios. Aleluia, Deus. E verei então, Senhor, um céu de luz. Aleluia, Deus. Verei que lá, Senhor, em plena glória, aleluia, Deus,
vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Aleluia, Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eita, Jesus do Rei, para sempre em nosso meio. Aleluia, Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais um louvor para o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos souberem, me ajude. Aleluia. Somente a graça do Senhor Jesus nos basta. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Conheça a solução completa para si. Aleluia, Deus. Santo, santo és o nome do Senhor. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais esse louvor. Aleluia, Deus, para o nosso Senhor Jesus. Tão grande és tu, Senhor. Maravilha. Aleluia. Tão grande é o nosso Senhor Jesus. Louve comigo. Senhor meu Deus, quando é maravilhado, fica a pensar, com obra em tuas mãos, no céu azul, de estrela brilhante, teu poder mostrar a criação. Então minha alma, aleluia, Deus, tão grande és tu, tão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu. Como eu bendito em seu amor, tão grande dois seu filho ao mundo pra salvar. A cruz jorrou seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. E nós agradecemos o teu santo nome, Senhor. Porque tão grande és tu, meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoe, meu Pai, a tua igreja. Jesus vinha em glória ao lar celeste, então nos transporte adorarei, prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
quão grande és tu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque tu é um Deus grande e poderoso, Criador do céu e da terra, Pai. Que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre as nossas vidas, nos dando proteção. Que a tua bondade, meu Pai, que ela reine e cresça para sempre em nossas vidas. Porque só o Senhor, meu Pai, tem todo o poder. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. E Deus abençoe tudo em Cristo Jesus. Queria trazer aqui, irmão, dá com a oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor, irmão Gilson. Isso vai acontecer. Eles vão falar todos os dias. Junte-se ao desafio de 7 dias. Não, vai de novo. Amiga. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vou pedir para os irmãos abrir no Salmo 93. Glória a Deus. Versículo 1. Glória a Deus. Salmo 93. Não vai levar o papai. Não vai levar o papai. Bora. Sai, peraí. Sai, né? Solta. Amém? Glória a Deus. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina e está vestido em majestade. O Senhor se vestiu e surgiu de poder. O mundo também está filmando e não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então tu está, desde a eternidade. Os rios levantam, o Senhor e os rios. Levanta-se os seus ruídos e os rios levantam-se e suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que grande onda do mar. Muitos são fiéis, são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, o Senhor para sempre. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu também quero agradecer aqui minha rica oportunidade, agradecer os irmãos que estão presentes, graças a Deus. Que Deus abençoe todos que estão aqui e os que também não puderam estar também, não estão aqui também. Que Deus abençoe eles também, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a família do pastor Edmilson, a minha família, a família do irmão Austin. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor abençoe o irmão Gilson. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Também vamos trazer o irmão Austin com a oportunidade. Trazer algo da parte de Deus, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente pode abrir em sabedoria, na palavra de sabedoria, né? E Deus proporcionou a Salomão, rei de Israel, na época, Provérbios. Provérbios capítulo 24, 17 e 18. Deixa animado, 17 e 18. Aleluia, Deus. Já no finalzinho de Provérbios. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim, né? Quando cair o teu inimigo
não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozije em teu coração. Porque o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. O que está dizendo aqui, né? Que quando cair alguém que está te perseguindo, no caso aqui fala seu inimigo, né? Não se alegre na queda do teu inimigo, nem mesmo quando ele tropeçar numa pedra, né? Isso está falando seu inimigo, imagine seu amigo. Tem gente que se alegra no tropeço até de um amigo, não é? Por quê? Porque senão Deus vai tirar, não é? O que é dele, a ira dele, né? E vai tirar sua bênção e passar sua bênção para ele, para a pessoa. De repente, né? Alguém te praticou o mal, é o seu inimigo, e você viu a queda do seu inimigo, e na queda do seu inimigo você achou bom, sorriu, mangou, né? Como diz o povo, naquela queda. Deus vai olhar para aquilo ali e não vai achar bom. O que Deus vai fazer? Vai tirar a sua bênção e passar para aquela pessoa que caiu. Imagine seu amigo, né? A gente vê muito, né, acontecer, que até mesmo entre os irmãos, por fora do mundo, né? E em todos os âmbitos da nossa vida, a gente vê muito isso. Que alguém está passando por uma situação ruim, constrangedora, e vem um e sorri daquela situação, se beneficia da situação constrangedora que o outro está passando. Aleluia, Deus. Né? Então Deus pega e retira a bênção daquela pessoa e passa para aquele que está sendo humilhado pela própria pessoa. Então, mesmo que seja em segredo, não façam isso. Mesmo que seja em segredo, né? Mesmo que seja em segredo, não se alegre na queda do teu inimigo, para que Deus não retire a sua bênção e entregue a ele, porque Deus vê tudo. Amém? Amém. Tudo ele vê. Glória a Deus. Como é que eu pretendo lá na parada lá? Aleluia, Deus. Pessoa que estava na igreja, Amém, a igreja. bênção dela, a bênção da pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, quero perguntar para o seu irmão: quem é o seu melhor amigo? Jesus. Feche os seus olhos, quero ver ele todo fechar os olhos. Amém? Amém, Deus? Feche os olhos. Eu quero a igreja todos com os olhos fechados. E você vai pensar em Jesus. Você vai pensar em Jesus abraçando. Não é para os outros não estar olhando para mim, não. Com os olhos fechados. Todo entendendo. Então fechar os olhos. Você vai pensar em Jesus como seu melhor amigo. E ele abraçando. Amém? Pense em Jesus. Coloque o seu pensamento em Jesus. Feche os seus olhos e coloque o seu pensamento nele. Pense nele abraçando como um amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus é o nosso bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Foi escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é fonte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicite de minha toma assim. Cante para ele. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Sente Jesus aí lhe abraçando. Dê um abraço dele também, que ele está aí lhe abraçando. Continue com seus olhos fechados.
você lhe dando um abraço. Sinta ele aí e abrace ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Faça um gesto como que estivesse abraçando Jesus e cante para ele: levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva o santo coração. Que o mundo me abandone, persigo o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales eu lido, cante, diga assim pra ele: a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicite de minha doma assim. Dos vales eu lido, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandona. Se fiel, obediente eu vivi. Aleluia, Deus. Abrace Jesus. Sinta ele aí na sua frente. Sinta ele aí, porque ele está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Jesus. Louvado seja o nome do Senhor quando eu estou louvando. Eu sinto Jesus quando eu estou orando. Eu sinto Jesus quando eu vejo meus olhos. Eu sinto quando ele chega perto de mim. Também eu quero que toda a igreja sinta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus também, perto, te abraçando. E eu quero nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, junto com a igreja. Todos nós juntos, criança. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, todo mundo. Fique de pé, toda a igreja. Fique de pé. Toda a igreja de pé, toda a igreja. Abre os braços assim, igreja. Vamos nós todos juntos abraçar Jesus, porque ele está aqui em nosso meio. Abre os teus braços nesse momento de pé. As crianças, toda a igreja junto, vamos abraçar Jesus, como ele, louvado seja o nome do Senhor, assim como ele nos abraça todos os dias. Faça assim comigo. Abraça Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele está em nosso meio. Então não tenha vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Fale com ele, abrace ele, cante para ele, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Amém, igreja? Então aplaude o Senhor Jesus, porque ele merece toda a honra e toda a glória, todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos ter, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Não podemos ter vergonha de Jesus. Jesus ele é humilde, ele é simples. Amém? Você sabia que Jesus é o primeiro a chegar nesse lugar? Antes de nós chegar, ele já está aqui. Por isso que nós, quando nós chegamos, nós ajoelhamos. E primeira pessoa que você deve falar é com ele. Amém? Primeira pessoa, você chega para ele: boa noite, Jesus. Né? Porque Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Ele nunca vai nos abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz por eu ter Jesus como amigo. Porque o nosso melhor amigo é aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida por nós. O tanto de livramento que Jesus tem nos dado. Hoje mesmo, quando nós vimos de lá para cá, Jesus deu um grande livramento para todos nós. Um livramento maravilhoso que eu vinha vindo, dando glória a Deus, dizendo: Senhor, mas como Tu é bom, Pai. Por isso que nós se alegramos e cantamos ao Senhor. E dizemos assim: então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Enquanto as estrelas tão de mim distante vejam brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus
deixou por teu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Quando nós estamos cansados, enquanto nós não oramos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ora por cada um de vós. Muitas vezes você diz, eu estou cansado, às vezes você adormece, dorme, e às vezes nem ora. Mas o Espírito Santo de Deus diz assim, espera aí, deixa que eu vou orar por ele, eu vou orar por esse. E Jesus, ele entra, louvado seja o nome do Senhor, e ele dá livramento, ele abençoa a família, ele dá livramento de morte, porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aquele que louva, aquele que clama o Senhor Jesus, ele terá vitória para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então louva o Senhor, cante, louvado seja o nome do Senhor, faça como os pássaros. Jesus diz, observe os pássaros. No momento que quando amanhece o dia, o arraiar do dia, os pássaros começam a cantar, começam a louvar o Senhor. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então alegra-te o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor, porque esse é o teu Deus que é todo poderoso. Aleluia, Deus. Santo, santo és o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos louvar o louvor das ofertas. E depois a gente vai estar, louvado seja o nome do Senhor, meditando na palavra de Deus. Aleluia, Deus. Então vamos trazer aqui a Vitória para Maria Vitória para louvar. Vai louvar o louvor das ofertas. Só da igreja que uma paz, Senhor. Amém. Quem está feliz essa noite, fala glória a Deus. Eu quero ler só uma palavrazinha aqui. Glória a Deus. Que eu senti de Deus, abre e Amém. lê aqui. Amém. Quero que a igreja abra. Aleluia, Salmo Deus. 123. Oh, Senhor Jesus. Acharam, irmão? A ti levanto aos meus olhos, e tu que habita no céu, assim como os olhos do servo antes na mão do céu, senhores, aos olhos da serva para a mão do senhores, assim os nossos olhos intenta para o Senhor, o nosso Deus, antes que tem piedade de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É adorar
vai te suportar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, né? Pelas ofertas do Senhor. Aleluia, Deus. Santo és o nome do Senhor. Pega ali, neném. Para nós orar. Aleluia, Deus. Santo és o nome do Senhor. Bota a mão para cá para nós orar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, nós apresentamos a Ti, meu Pai, as ofertas, os dízimos na Tua casa. Que o Senhor possa abençoar e multiplicar na vida de cada irmão. Abençoe, meu Pai, nós agradecemos tudo que entrou em Tua casa, Pai. Que o Senhor possa multiplicar. Então abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai, também abençoa a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco através da Tua palavra. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. A gente vai, irmão, a gente vai falar hoje sobre motivação, né? A motivação. O que aleluia. O que um discípulo de Jesus precisa para exercer na obra, né? Precisa de quê? Uma motivação, né? Ontem lá no culto, lá no pastor, lá no monte, né? O culto ontem foi benção, cada vez um culto diferente. Domingo, sábado passado, Deus permitiu que a caixa desse problema, né? Nós fizemos um culto mesmo ali, sem a caixa, né? Só entra ali os irmãos ali. E os irmãos disseram, pastor, o culto foi melhor do que os outros dias, gostei mais. E ontem foi um culto também diferente. E foi benção, né? E hoje a gente vai falar, quase baseado naquilo que foi falado ontem, no culto, né? Que os irmãos, pessoa que não leu a Bíblia, ontem leu a Bíblia, teve a oportunidade de ler, né? Pessoa que não louvava, louvou ontem, né? Então, o que falta? Hoje a gente vai falar sobre motivação. O que está faltando? É motivação, né? E a pessoa ser motivada, muitas vezes, né? Nós temos exemplo de várias coisas. Se sente. Até um transporte que você usa. Se você deixar ele jogado ali, ele vai parado, né? Ele vai a tendência dele acabar, né? Ele não vai sair para canto nenhum. Então, se você não tiver uma motivação, ajude ela ali, irmão. Se você não tiver uma motivação de colocar aquele transporte para funcionar, ele não vai exercer. Então, o que está precisando é motivação para os irmãos, né? Então, como a gente foi falando lá, dá a oportunidade, não perder, né, o medo de falar, porque tem irmão que muitas vezes tem medo de falar, tem medo de às vezes até louva, mas tem medo de louvar, né? Tem vergonha, muitas vezes, né? Você vê que hoje a Vitória já louvou e já leu uma palavra, né? Então, o que está faltando? É uma motivação. Ela tem toda a chance de louvar, ler uma palavra, de orar, né? Porque muitas vezes, se a pessoa não exercer, se ele não se dispor, né? Ele nunca vai deixar de ser aquela mesma pessoa. Vai continuar sendo só aquela mesma pessoa, né? Todo dia, entra ano, sai ano, e continua aquela mesma pessoa. Então, o que Jesus quer de cada um de nós? Que nós tenha motivação, tenha bom ânimo, como ele diz, né? E se esforçar. Mesmo que não exercer, eu não sei, e
acabou e não fazer. Não, se você não sabe, mas eu quero aprender, me dá uma chance para mim aprender, me dá uma oportunidade, né? Então isso, você tem que motivar, porque tem muitas pessoas que dizem, eu não faço a obra de Deus, eu não evangelizo porque eu não sei falar, não sei pregar. Se eu soubesse, não, a parte de você ter aquela motivação, uma exposição para ir, né? Então, para ler a Bíblia, eu já vi tanto testemunho de gente que leu a Bíblia sem saber ler e aprende a ler na Bíblia. Por quê? Porque ele teve coragem de ir para a Bíblia, lutou até aprender, né? Então isso é como a Maria Vitória, ela tem vontade de estudar, de ir ao colégio, né? Por enquanto não está indo para o colégio, mas o colégio é para quê? Para a gente aprender a ler, né? Qual é a maior motivação para ela aprender a ler? Agora ela está tendo, vamos supor que está abrindo uma porta, abrindo um caminho. Você sabe qual é? Quem sabe? Quem sabe? É na palavra. É a palavra que ela acabou de ler, né? Ela acabou de ler aqui, ela começou a ler. Se ela continuar todo o culto, antes do culto, ela preparar uma palavra e ler, daqui a pouco ela está lendo melhor do que eu, né? Se todo dia pegar a Bíblia para ler, daqui a um dia ela está ensinando pessoas. Está ensinando pessoas da palavra de Deus. A pessoa vai se admirar. Você sabe, Jesus nunca foi a um colégio para estudar. E quando Jesus com 12 anos de idade, viu, igreja? Ele foi com o pai dele e a mãe dele lá em Jerusalém, nesse tempo, lá no templo. Eles foram lá, uma festa que tinha lá no templo. E na hora de vir embora, Jesus sumiu, né? E Maria ficou louca procurando Jesus, José, e não encontravam, né? E passaram o dia todo ali procurando Jesus e não encontravam. E de repente eles voltaram para trás e achou Jesus, sabe aonde? Lá dentro da igreja, sentado junto com os mestres lá, falando da palavra de Deus, ensinando eles, né? É incrível isso, uma criança daquela ensinando eles, e aquela criança eles imaginavam assim, mas como que essa criança sabe de tanta coisa que ninguém vê nele estudando, né? Então, igreja, a gente tem que ter motivação, tem que ter ação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente no versículo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, aqui não fala assim, ó: o amor de Cristo nos contraste, não é isso? Julgando nós isto: um morreu por todo e logo todos morreram. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja só, Jesus morreu, né? Qual é o sentido da morte de Jesus, né? Jesus morreu para dar vida para quem está morto, né? Vamos fazer a comparação. Uma pessoa morto, ele não tem motivação para nada. Uma pessoa morto, um cadáver, não tem mais serventia para nada, né? Acabou. E o que acontece? Jesus, ele vai morrer para que alguém venha ter vida, alguém venha nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Então, nós como cristão, né? Como que eu passo a ser cristão? Eu passo a ser cristão a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo. Hoje nós estávamos falando lá na casa do irmão, do pastor, né? Nós estávamos citando vários textos lá hoje, de manhã, quando nós fomos lá hoje, né? E falando assim, pastor, tem culto na igreja que a gente faz para obreiro, tem culto de criança, tem culto para jovem, tem culto para casal, tem culto para família, né? E nesses cultos, muitas vezes tem alguém que não é crente, que ainda não aceitou Jesus, né? E aquele que já é cristão são aquelas pessoas que já aceitou Jesus Cristo, né? Tem um cristão que já aceitou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma pessoa que passa já a ser obreiro, né? Como a gente já escolhemos alguns para ser obreiro, né? Já é obreiro. Ou qual obreiro? Aquele que já foi consagrado a diácono, né? Aquele que ainda já é consagrado a diácono. Do diácono passa para qual outro nível, né? De presbítero, né? Qual é o presbítero? O presbítero é aquele que já ministra culto,
né? Aquele que já faz culto, né? Aquele que o pastor, ele às vezes sai, viaja e ele toma de conta de tudo, né? É o presbítero, né, da igreja, é o que toma de conta das coisas da igreja, né? Então esse já é presbítero. Louvado seja o nome do Senhor. O missionário é aquele que vai, louvado seja o nome do Senhor, preparar as pessoas para o pastor, né? E ali preparou aquele local, preparou aquelas pessoas, e ali o pastor vai lá, toma conta e abre a igreja e coloca um pastor lá para tomar de conta daquelas pessoas que o missionário colheu naquele local. Então, veja só, ser cristão, Jesus não quer que a pessoa venha ser toda a vida somente sendo cristão. Não, já sou crente, eu indo para a igreja, está tudo bem. Não. Jesus veio que quando ele fez a obra, a igreja dele, levantou o ministério dele, ele chamou 12 discípulos, 12 discípulos. E ali, esses 12 discípulos, ele foi ensinar eles. É por isso que tem igreja que tem culto para obreiro, tem culto para pastorear, tem culto para criança, culto para jovem, né? Por quê? Porque ele vai ensinar, né? Vamos supor, hoje vai ter um culto para obreiro, né? Então, vai ser presbítero, diácono, né? Todos ali, obreiro, todos juntos para ouvir aquele culto. Por quê? Porque, amado, Jesus ele não quer que a pessoa, vamos supor, qual foi o cargo que o irmão foi chamado? O irmão foi chamado para presbítero, né? E o que é o que o presbítero vai fazer, né? É o que o irmão hoje está fazendo, né? Ele recebeu a consagração dele e depois da consagração dele, né? Ficou, né? Melhor do que antes, né? Eu estava até comentando com ele, assim, irmão, você está igual quando Moisés levou o povo dele lá para o deserto, né? Para lutar contra os medianitas. E aí o povo, Moisés disse assim: eu vou interceder aqui com vocês, e vocês vão lutar lá, guerrear. E aí Moisés, com a mão ribada, fica com a mão ribada assim, irmão. Se você ficar mais ou menos assim, uma meia hora, você já cansa. Você já quer descer a mão, né? Você não tem o costume de fazer isso. Então Moisés, ele cansava de estar com a mão ribada. Quando ele cansava, do lado dele tinha um sacerdote, né? Que era o irmão dele, levantava o braço dele, porque ele não podia abaixar o braço de maneira alguma. Porque quando ele abaixava o braço, começava a morrer o povo de Moisés. Os medianitas matavam o povo de Moisés. Quando Moisés ribava o braço, o povo de Moisés começava a ganhar a guerra. E assim ele disse assim: está igual o povo, se está igual o intercessor de Moisés, né? No momento que eu estou cansado, ele chega e dá uma motivação. Irmão, se não tiver uma pessoa para motivar, aquela pessoa não vai, irmão. Não tem como, até pastor mesmo, tem dia que você está esgotado, né? Mas ele chega: pastor, estou no ponto, vamos lá. Se não fosse ele, como é que eu ia evangelizar, né? Já cansado, motivado, né? De repente: pastor, que hora que vamos para o culto? 3h30 para estar aqui para nós ir, né? E eu ali, cansado, olhando para o relógio chegando no horário, o homem de Deus chega no horário do marboto, está ali no pontão. Isso é a motivação. Amém, igreja? Ou a igreja não é feita só com um pastor. Um pastor só, ele vai lutar sozinho. Ele não vai ter, ele não vai ter sucesso ali naquele lugar. Por que Jesus como Deus, Jesus como o mestre, ele podia dizer assim: eu não vou chamar nenhum discípulo, porque eu sozinho dou conta. Não, ele chamou 12 para ensinar, né, para motivar eles, para eles ir fazer a obra de Deus. Então, igreja, você que já foi chamado, já é obreiro, né? Nós depende, né? Não só dizer assim: nós estamos com o intuito de construir a obra de Deus bem aí, né? Mas a obra de Deus aí não é só para o pastor pastorear, né? Não é só para o pastor cuidar, é a igreja toda, né? É os irmãos que já estão pode ser 5 pessoas. Você sabe, na linha dos Apóstolos, capítulo 6, né? Eles falou para os sacerdotes lá: procura 7 pessoas de boa reputação. Você sabe o que é pessoa de boa reputação? Pessoa que quer, né? Pessoa que está com disposição de fazer a obra, de dizer assim: eu estou bem aqui, pastor, agarrado aqui do lado, né? O pastor pode estar arrastando um focinho no chão, mas chega outro, levanta: bora aqui, pastor, roda no ombro, bora, vamos lá. É assim, mano, é motivação. Então aí todo vão junto, unido, vai embora, né? Mas só um
né? Como tem um ditado, nem uma dorinha só não vai ver. Não vai. Então é nós juntos. Então aqui nós vamos ter 5 passos para nos motivar para nós fazer a obra de Cristo. Amém? A obra de Cristo é todos nós juntos. Cadê a Helena? Se sente. Tá quente. Pega aí, Helena. Lá, bora, ombreira. Bora. Se esperta. Derrama a água e pega outra gelada. E Jesus disse que nós temos que ser igualmente uma criança. Bora. Nós temos que ser igualmente uma criança. Não com a atitude de criança. Porque a atitude de criança é diferente do adulto, não é isso? Uma atitude de criança é de criança. E Jesus diz, seja igualmente uma criança. Não com a atitude dela, mas como, pastor? Né? Irmão, cheio de disposição. A criança, você parece que você diz assim, mas essa menina não cansa, né? A criança é cheia de disposição. Você vê uma criança parar porque está doente. Então, Jesus quer que seja igualmente uma criança, cheia de disposição, né? Apesar que tem umas criancinhas também que já tem umas preguiçinhas, né? A gente manda fazer uma coisa, já diz que não vai. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre essa motivação para o obreiro. Deve ter a motivação certa para exercer, né, o ministério. E bem. E como? Primeiro, né, a mensagem certa para exercer o ministério de Jesus, né? É tipo assim, você tem que ter um obreiro, né? Um obreiro bem qualificado, bem prumado. Você sabe uma parede bem prumada? Isso aí não está bem prumado não, porque eu já estava com uma vista meio ruim, né? Mas você sabe um obreiro bem prumado, né? Irmão, o pastor fica feliz quando vê um obreiro bem prumado. Você sabe o que é um obreiro bem prumado? No prumo. Dedicado. Bem no prumo. Irmão, um obreiro bem prumado, até no veste dele, ele é bem prumado. Não tem aquele obreiro que você vai dizer assim, rapaz, o obreiro parece um pastorzinho. Não tem aquele? Esse que é o obreiro bem prumado. A gente vê até de criança, a criança já sente aquele desejo de ver, quando vê um pastor, eu quero vestir igualmente o pastor, né? Eu quero andar igualmente o pastor, né? Isso já é um obreiro bem aprumado, porque ele já sente desejo de querer ser igualmente. Irmão, o discípulo sentia, olha, o discípulo de Jesus, ele sentia desejo de ser igualmente Jesus. Quando ele via Jesus, ele tinha aquele prazer de andar com Jesus e sentia o maior desejo de ser igualmente ele. E Jesus disse, calma que vai chegar o dia. Apenas vocês só vão aprender comigo, né? Então, qual o primeiro passo de um obreiro bem prumado, né? É a palavra. Irmão, um obreiro ele não pode ter preguiça de ler a Bíblia. Ele não pode ter preguiça de ler a Bíblia. Ele tem que gostar da Bíblia. Ele tem que ler a Bíblia em casa, marcar os textos, ler, marcar. No dia que aquele que ele não entendeu, ele marca ali. Ele vem para o pastor, diz, pastor, me explique bem aqui o que foi que eu li que não entendi, né? Então, o obreiro ele tem que. É por isso que a gente hoje, a gente é aprendendo, é vivendo e aprendendo, né? Hoje a gente não vai ter pressa de pegar o obreiro para consagrar. Não vai ter pressa para fazer isso. A gente vai ver